Fala turma, um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. E turma, na nossa aula de hoje nós faremos a resolução das atividades de língua portuguesa do material de apoio que foram propostas na última semana, na semana passada. Nós vamos fazer as atividades das páginas que iam de 21 até a página de número 32. E turma, nessas atividades nós trabalhamos alguns exercícios que falavam sobre alguns gêneros textuais, como por exemplo, o trava-línguas, também as parlendas e também os textos instrucionais. Então agora, vamos fechar isso daqui. Então agora, turma, nós vamos responder essas atividades. Muito bem, então começando pela página de número 21, logo no começo, nós temos aqui sobre os trava-línguas. Então vamos ler essas questões. Turma, nós vimos que os trava-línguas possuem algumas características. Nós vimos que os trava-línguas são textos curtinhos, que possuem uma difícil pronúncia quando nós tentamos falar ele, justamente porque as sílabas dessas palavras, elas possuem um mesmo som, possuem fonemas muito parecidos. E na hora que nós tentamos falar, principalmente quando nós tentamos falar de um jeito um pouquinho mais rápido, nós acabamos travando a nossa língua. Por isso que o nome do gênero textual é trava-língua. Então, vamos ver aqui o que pede o exercício de número 1, que vai nos dizer o seguinte: observe as imagens abaixo. Então, nós temos algumas imagens que nós precisamos observar para poder responder as nossas questões. Muito bem, turma. Nós temos essa primeira imagem, onde nós vemos aqui uma aranha, muito bonitinha. Nós também vemos aqui uma jarra. Nessa segunda imagem, nós vemos mais uma vez a jarra, que dessa vez não está arranhada. Nessa primeira imagem aqui, turma, nós vemos que essa jarra possui alguns arranhões. Nessa segunda imagem, nós vemos que a aranha está arranhada bem aqui e a jarra não está. Logo em seguida, nós temos outras duas imagens que vão completar a sequência, onde nós vemos que a aranha nem a jarra estão arranhadas. E nós temos aqui um símbolo de advertência. Este símbolo aqui, turma, é um símbolo de advertência. É um símbolo que indica que nós não podemos fazer alguma coisa. E nesse caso aqui, dá a entender que nós não podemos arranhar, pois o arranhão se encontra dentro deste símbolo. E aqui, mais uma vez, se repete a mesma imagem, só que com as imagens trocadas da aranha e da jarra. Muito bem, então essas foram as imagens e agora nós precisamos responder a questão de número 1, que vai nos perguntar o seguinte: as imagens ilustram qual trava-língua? Então, turma, essa primeira questão está perguntando para a gente qual é o trava-língua que essas imagens que nós acabamos de observar está ilustrando. Nós temos aqui, para começar, a alternativa A, que diz o seguinte: a pia pinga, o pinto pia. Quanto mais o pinto pia, mais a pia pinga. Nada a ver, né, turma? Nas imagens que nós acabamos de ver não tinha nada disso. Não tinha pia, não tinha pinto, não tinha nada. Então vamos para a próxima alternativa, que é a alternativa B, que diz o seguinte: o sabiá não sabia que o sabiá sabia assoviar. Também não é este trava-língua, pois aqui nós não temos nenhum sabiá. Nas imagens que nós vimos não tinha nenhum sabiá, não tinha ninguém assoviando, portanto também não é a alternativa B. Vamos ver a alternativa C. A aranha arranha a jarra arranha aranha. Nem a aranha arranha a jarra, nem a jarra arranha aranha. É justamente esse, né, turma? Nós vimos na sequência de imagem que nós tínhamos justamente isso. Nós tínhamos uma aranha que tinha arranhado a jarra, depois nós tínhamos uma jarra que tinha arranhado a aranha, depois nós tínhamos que nem a aranha arranhava a jarra, nem a jarra arranhava a aranha. Então, este é o trava-língua. E percebam que eu não travei minha língua. Então, a alternativa correta é a alternativa C de casa. Muito bem, então vamos para a próxima questão, que é a questão de número 2, que vai nos perguntar o seguinte: observe os desenhos e assinale qual frase que corresponde ao trava-língua. Muito bem, turma, então agora nós temos apenas duas imagens. Nós temos essa primeira imagem, onde nós vemos um sapinho aqui, e nessa segunda imagem nós vemos um sapo, mais uma vez, dentro de um saco. Então, vamos responder qual é o trava-língua que essas imagens estão ilustrando. Começando pela alternativa A, que diz: o sapo dentro do saco, o saco com saco dentro. O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. É justamente essa, turma. A alternativa correta aqui é a alternativa A de avião.
as outras alternativas. Vamos ver a alternativa B. O sapo coacha, o sapo se sacode. Quanto mais o sapo coacha, mais o saco se sacode. E não é essa, né, turma? A alternativa C também não é, e também não é a alternativa D, que diz: se o papa papasse papa, se o papa papasse pão. Se o papa papasse tudo, seria um papa papão. Também não é essa, turma. Então, vamos para a próxima questão, que é a questão de número 3, que vai nos falar o seguinte: observe a imagem e assinale a alternativa correta. Então, agora nós temos apenas uma imagem e nós precisamos ver qual é o trava-língua que essa imagem está se referindo. Começando pela alternativa A. Luzia, lustra ou lustre, quadrado. Não, né, turma? Primeiro que o lustre nem é quadrado. Alternativa B. Luzia, lustra ou lustre, listrado. Exatamente, turma. Aqui nós temos a Luzia, que é a garotinha. Ela está lustrando o lustre, que é justamente listrado. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Não poderia ser a C, porque Luzia lustra o lustre dourado. O lustre não é dourado, ele tem ali uma cor escura. E a alternativa D diz que Luzia lustra o lustre quebrado. O lustre também não está quebrado. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Vamos para a próxima questão, já na página de número 23, que vai nos dizer o seguinte: assinale a alternativa que corresponde ao trava-língua. Então aqui nós temos mais uma vez apenas uma imagem. Vamos observar essa imagem e vamos responder a nossa questão. Aqui, turma, nós temos um tigre, 2 tigres, 3 tigres e na frente deles nós temos um prato de trigo. E todos esses tigres estão muito tristes. Então vamos ver qual que é o trava-língua que corresponde a esta imagem. Alternativa A: 3 pratos de trigo para um tigre triste. Errado, pois nós temos apenas um prato de trigo e não 3 pratos de trigo. E nós temos 3 tigres tristes e não apenas um tigre triste. Depois nós temos a alternativa B: 3 pratos de tigres para um trigo contente. Nada a ver, né, turma? Nós não temos prato de tigre aqui. Alternativa C: um prato de trigo para 3 tigres contentes. Também está errado, pois nós não temos nenhum tigre contente. Percebam, turma, que todos eles não estão contentes, eles não estão felizes. Muito pelo contrário, eles estão bem tristes. Eles estão chorando. Então só nos resta, turma, a alternativa D, que fala que é um prato de trigo para 3 tigres tristes. Então é este o trava-língua. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Então este é o trava-língua. A alternativa correta, a alternativa D de dado. Vamos agora para a questão de número 5, que nos pediu o seguinte: agora que você já conhece o que é um trava-língua, invente o seu e depois desenhe. Então aqui, turma, era uma resposta pessoal, onde cada um de vocês inventaria um trava-língua e faria a ilustração aqui ao lado desse trava-língua. Então, nós podemos passar agora para a questão de número 6, já na página de número 24. Onde nós vamos agora, turma, ver um outro gênero textual. Nós vamos ver agora o gênero textual parlenda. A parlenda também é um textinho curto, só que a parlenda ela possui rimas e também um certo ritmo. A gente meio que fala quase que cantando esses textinhos. Então agora nós vamos acompanhar aqui a atividade de número 1, que fala sobre essas parlendas, que nos pede o seguinte: reescreva as parlendas substituindo os desenhos. Muito bem, turma, então nós temos aqui uma parlenda, onde nós temos alguns desenhos que nós precisamos substituir pelas palavrinhas para nós podermos ver qual que é a parlenda. Muito bem, então nós temos aqui a casa, nós temos o desenho de uma casa, portanto nós temos que colocar aqui a palavrinha casa. A casa da... Aí nós temos aqui uma simpática senhorinha, né, uma vovó que nós podemos chamar. Depois nós temos cercadinha de cipó. Então a primeira frase dessa parlenda fica: a casa da vovó cercadinha de cipó. Logo depois abaixo nós temos aqui o café. Nós temos aqui um cafezinho. Está demorando, com certeza não tem pó. Então esta é a nossa parlenda: a casinha da vovó cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó.
Percebam, turma, que a parlenda possui uma certa melodia, possui também uma certa musicalidade, pois ela tem um ritmo e também possui rimas. Então essas são as características da parlenda. Vamos responder a próxima questão, que é a questão, aliás, que é uma continuação da atividade, onde nós temos uma outra parlenda e nós temos que fazer a mesma coisa. Nós vamos substituir os desenhos pelas palavrinhas para ver qual que é a parlenda. Aqui nós temos era... Nesse reloginho, turma, nós temos aqui o horário de meia-noite. Nós temos aqui um reloginho de ponteiro, aonde os ponteiros estão apontando para meia-noite. Então tá falando que era meia-noite no cemitério. Depois nós temos aqui o desenho de uma bruxa. Aqui nós temos uma bruxa. Uma bruxa com uma... Depois nós temos aqui uma faca e, por fim, na mão. E logo abaixo nós temos que concluir essa parlenda, onde nós vamos ter passando. Aqui, turma, nós temos um belíssimo queijo. E depois no. E para finalizar nós temos aqui o pão. Então, turma, essa parlenda ficou da seguinte maneira. Era meia-noite no cemitério. Uma faca... Errei. Eu não errei no trava-língua, mas errei na parlenda. Era meia-noite no cemitério. Uma bruxa com uma faca na mão, passando queijo no pão. Então, turma, assim nós encerramos a nossa atividade da página de número 24. Vamos agora para a página de número 25, onde nós continuaremos com atividades falando sobre a parlenda. Questão de número 2. Complete a parlenda. Então, turma, nós temos aqui abaixo algumas palavrinhas que estão faltando nessa parlenda, que se encontram aqui, junto deste tecladinho maravilhoso. Então nós precisamos preencher aqueles espaços em branco com essas palavrinhas que se encontram aqui, que são as palavras piano, depois nós temos a palavra bebeu, depois a palavra veneno, nós também temos a palavra copo, a palavra culpado e por fim a palavra cima. Então vamos preencher aqueles espaços em branco. Vai ficar assim: lá em cima do telhado tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O culpado não sou eu. Essa parlenda também é muito famosa e muito antiga. Acredito que todos nós já cantamos, já recitamos essa parlenda alguma vez na vida. Muito bem, turma, então assim nós podemos encerrar essa primeira parte da resolução das atividades do material de apoio e na próxima aula nós continuamos resolvendo as atividades que vão tratar dessa vez dos gêneros textuais, textos instrucionais. Hoje nós vimos algumas atividades que falavam sobre as parlendas e também os trava-línguas. Muito bem, turma, então nós podemos encerrar por hoje e nos encontramos em uma próxima videoaula. Até lá!